Muito boa noite para você que já está aí ligado na nossa programação. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. Obrigado pelo carinho, obrigado pela sua companhia. Essa é mais uma edição do nosso canal de informações. Informações sempre com muita qualidade, credibilidade, conteúdo, levando para vocês o que há de melhor dentro desse tema, dentro do contexto onde a gente traz convidados especiais, empresas que muito se destacam nos mais variados segmentos. E nessa nossa edição de hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a engenharia, sobre a arquitetura, sobre construção, falar com quem entende do assunto. A gente traz hoje uma empresa que é grande destaque dentro dessa área. Vamos conhecer de pertinho o trabalho da Castro Engetec, vamos conhecer mais sobre a história da empresa e sobre esses segmentos aí que fazem uma grande diferença na área da construção civil, que move o Brasil também, em muitos pontos é muito forte. Luiz Castro está conosco, diretor da Castro Engetec, Engenharia, Arquitetura e Construção, e junto com o senhor Luiz temos também o Eric Silva, que é arquiteto e também design de interiores, para compartilhar um pouco da experiência deles conosco nessa nossa edição. Tudo isso vocês acompanham com a gente ao vivo, no ar, mais uma edição do Podcast Executivo. Muito obrigado pela companhia de vocês, como a gente sempre diz, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, participe com a gente, entre no nosso chat, traga a sua pergunta dentro da pauta, dentro do tema de hoje, e os nossos convidados vão auxiliá-los aí de repente em alguma dúvida que surge, ou você que está querendo aí reformar, construir, essa ideia, essa oportunidade de fazer a sua pergunta, e vai ter aí uma consultoria essa noite na faixa. Aproveite a programação do Podcast Executivo que está sempre com vocês. E vocês sempre com a gente. Obrigado pelo carinho de sempre. E muito obrigado pela participação também dos senhores que aqui estão hoje, trazendo um pouco dessa área, da experiência dentro dessa área. O senhor Luiz Castro está conosco. Ótima noite, tudo bem, senhor Luiz? Tudo bem, boa noite. Prazer em estar participando. A gente que agradece aqui a sua presença. Obrigado por compartilhar conosco um pouco da sua experiência dentro desse mercado mais direcionado. Tá ok, dentro do possível, precisando, estou às ordens. Então vamos participar, vamos falar bastante. O Eric Silva também está com a gente, já deixo um boa noite para ele. Tudo bem, Eric? Tudo bem, boa noite a todos. É um prazer muito grande, né? Vamos conversar, vamos falar de construção, de engenharia, de arquitetura. A gente está aqui e veio para isso. Antes de a gente conhecer um pouco mais desse trabalho totalmente diferenciado e de grande destaque que a Castro Engetec traz, quando a gente fala de construção, de engenharia, de arquitetura, eu queria conhecer um pouquinho da história do senhor Luiz Castro, como tudo acontece aí na vida do senhor que também é engenheiro, sempre foi apaixonado por essa área. Como que as coisas foram acontecendo na sua caminhada, senhor Luiz? As coisas foram acontecendo assim, no momento eu comecei a participar de alguns mutirões, né, em obras assim, e nessas obras eu percebi o momento, praticidade em materiais novos que iam surgindo no material, no segmento, né. Aí eu fui ficando curioso também, gostando de trabalhar, né. Eu sou perfeccionista, eu gosto de fazer as coisas bem feitas, né? Então eu vi que tinha muita novidade no mercado de materiais novos, né? E eu achava um pouco o conceito antigo da construção de alvenaria muito antigo, sabe? É aquilo que a pessoa faz, depois tem que desmanchar para passar alguma coisa no lugar, é uma falta de planejamento, né? E aí eu fui estudando, fui fazendo, aí eu fui trabalhar num comercial, trabalhar com vendas, né? Na área de imóveis também, e vendo esses plantões dessas construtoras novas, eu vi por que não fazer isso numa casa, né? Aí onde eu comecei a incorporar para fazer isso, melhorar o padrão de construção, né? Fui fazendo um estudo, buscando novidades, né? E a gente sendo engenheiro, comecei a entrar em contato com várias empresas parceiras, né? E essas empresas vão passando materiais novos que surgem no mercado hoje, que é uma infinidade de processos, né?
e no fim eu comentava que eu queria fazer uma casa inteligente. O processo seria isso, uma casa prática e inteligente, que eu acho as que o pessoal fabrica assim, um conceito antigo ainda, né? Não tão inteligente. Não tão inteligente. Muito convencional. E aí vem também essa vontade de realmente utilizar o benefício da própria tecnologia para poder oferecer isso para os clientes. Agora, diz uma coisa, Sr. Luiz, qual foi o momento que o senhor achou que deveria sim surgir a Castro Engetec? A Castro Engetec surgiu assim, eu trabalhava no comercial, tive um convite, né, para trabalhar com uma pessoa, e dentro desse conceito também eu notei que o pessoal não tem afinidade assim por coisas modernas, né, não tem essa vontade de fazer coisas modernas, né, e eu falei, por que não eu entrar nesse meio, nesse campo, né, e foi onde eu comecei a buscar mais informações, né, e eu tive a felicidade de encontrar pessoas boas, empresas boas, né, e foi satisfazendo a minha curiosidade e eu vi que seria capaz. E o Eric? Como que o Eric surge nesse mercado? O Eric é arquiteto, também design de interiores, sempre foi apaixonado aí por essas áreas? Sempre. Eu, na verdade, eu sempre fui um apaixonado por artes, por desenhar. E eu descobri que eu poderia ter uma identidade melhor no mercado com um designer de interiores. E atuei muito pouco, na verdade, eu vou ser sincero, eu fiz estágio em marcenaria, trabalhei em marcenaria, acabei tendo um conhecimento muito forte em projeto executivo de interiores, além do conhecimento geral, e surgiu uma paixão pela arquitetura na graduação, estudando, né, e vendo um pouco da questão do limite, né, do limite de expandir dentro do projeto como designer. Eu falei, mas poxa, eu não posso tirar essa parede não tá legal. Não, essa parede você precisa de uma licença de um engenheiro ou de um arquiteto. Eu vou fazer arquitetura. Fiz arquitetura e descobri essas paixões nessas duas áreas, principalmente na arquitetura. É uma área que eu gosto muito. Eu trabalho por prazer e tenho um prazer em trabalhar, é algo que eu gosto de verdade, e surgiu o arquiteto, e eu tenho muita habilidade com a estética da obra, né? O arquiteto, ele tem esse perfil, ele é o artista da construção, né? Nas formas, não só nas curvas, não só nas linhas, né? Não só, mas no todo, né? Na questão da ergonomia, né? Então vem essa combinação, sabe? Essa relação da engenharia, né? Do Castro, da arquitetura do Eric, do conhecimento também em designer de interiores, né? A gente tem essa fórmula perfeita, digamos assim, né? Da construção civil, né? Onde você não tem percas no processo de elaboração, né? Para a entrega final, né? O conhecimento de um arquiteto mais o peso de uma engenharia, com certeza, Luciano, vai ter um produto muito bem resolvido e entregue. Sr. Luiz, traga pra gente o seguinte: um dos diferenciais que a Castro Engetec tem é o atendimento dela? Eu notei que quando você atende um cliente, ele não tem uma noção do que ele deseja, né? Então eu tive um contato com um engenheiro, e nesse contato que eu tive, uma coisa que eu foquei muito é assim: você fazer um custo de viabilidade financeira, ser bem transparente com o cliente, conseguir sentir o perfil do cliente, o que ele deseja, né? A obra que ele precisa, as necessidades dele. É assim, servir ele, entendeu? Deixar, quando a obra terminar, ele feliz. Seria isso. Então o atendimento ele é diferenciado. Essa equipe, esse time de profissionais hoje que faz parte da Castro Engetec é um time diferenciado também? Muito diferenciado. Por que você diz isso, Eric? Diferenciado em que sentido? Principalmente porque a gente faz muita pesquisa, né?
né, o Grupo Engiatec, a gente participa, né, em feiras, em eventos, né, do setor da construção, onde a gente busca aquilo que é tendência, né, o que é novidade para o mercado, seja somente na questão da construção, como num todo, né. Hoje, o que está pesando muito, né, sobre meio ambiente, clima, e a construção ela entra também, né, ela atua e participa, né, infelizmente contribuindo, né, com esse caos que a gente vive hoje com o clima, né. Então as feiras, né, os eventos traz isso para nós, né, o conhecimento, né, a tecnologia, o desenvolvimento, onde vários profissionais se unem em um só sentido, reduzir esse impacto ambiental na construção. Então a gente traz isso, né? A gente entra com esse pacote de conhecimento. Quando a gente fala da área da engenharia, a mão de obra ela é muito complexa? No caso, a mão de obra hoje está bem escassa. Vários empresários na construção civil têm dificuldade de achar assim colaboradores, né? Bons profissionais. Então, aí no caso eu estou entrando num segmento novo, né? Eu digo assim, uma casa inteligente seria assim um material de construção a seco, né? Hoje a gente tem o princípio daquelas casas americanas, né? O steel frame, e tem a casa de ICF, né? Que no caso alguns conhecem como isopor. No caso, essa casa aqui, para os nossos padrões de hoje, ela é importante porque ela é uma casa térmica, né? No frio, ela é uma casa que não gela, e no calor ela não vira um micro-ondas, entendeu? Aí a gente entrou nesse conceito, construção a seco, né? A gente vem buscando também muito essa mudança climática que está tendo no mundo, né? Totalmente. Buscando assim ser mais eficaz, né? É uma casa que não dá patologia, infiltração, né? É uma casa leve, né? Ela é mais resistente que a alvenaria convencional. Bom, agora o difícil é convencer quem está acompanhando a gente. Mas, peraí, como que ela é mais resistente, tem muito mais benefícios? Você disse que é mais forte que a alvenaria e falou que é de isopor. Não, quero entender. Então fica aquele pontinho de interrogação no ar. Então, vocês vão ter que explicar como é que é mais ou menos essa tecnologia. Então, eu na verdade, quando eu fiz um conceito de casa inteligente, eu vim fazendo um estudo, né, de casas de containers, né, que é reaproveitável também, né, ecológico, né, e parti também para o lado de steel frame, que é a casa americana. Só que eu tive um contato com um cliente do interior e ele falou que por um pessoal lá não ser assim qualificado, ele queimou um pouco esse conceito, né? Mas assim, você pegando os colaboradores, dando treinamento, né? Porque é uma casa assim que ela vem sob medida, é tudo encaixado. É tudo cortado, mas são medida. Placas, o que seria? Ela vai entre algum outro tipo de material? Como é que funciona? No caso é assim, você faz um projeto, né? E dentro desse projeto, ela já é toda dimensionada nas medidas exatas. Não tem aquele stick, puxa dali, nada. É tudo encaixado, entendeu? Tudo na medida exata, né? Ela é prática, você dá um bom treinamento para os colaboradores e as ferramentas são diferentes. Elas são ferramentas leves, fáceis, a pessoa não se suja para trabalhar, não pega peso, entendeu? É uma obra inteligente, né? E fácil de fazer e prazerosa. Hoje você já tem aí alguns cases de casas inteligentes realizadas pela Castro Engiatec? Já. E como é que foi esse feedback aí por parte desses clientes? Então, eu inclusive hoje eu fechei um negócio com um cliente, né? Que há um ano atrás eu entrei em contato com ele e fui mostrando algumas coisas no setor tal. E a semana passada eu peguei um material desse que eu recebi e mostrei para ele ficou fascinado. E ele fechou comigo hoje.
Gostou da ideia? Gostou da ideia. É uma ideia inteligente, né? Vocês acham que as pessoas hoje estão mais informadas, pesquisando muito mais, entendendo muito mais dentro desse mercado também? Olha, principalmente essas novas tecnologias. É assim, devido a esses programas americanos que estão passando, né? Que nem tem aquele Irmãos à Obra, tudo, e outras empresas tal, tá abrindo um pouco o conceito, porque é uma construção rápida, né? Ela não dá trabalho, a casa fica bonita, né? Entendeu? E alegra a pessoa. É rápido também a parte da construção, o tempo? Muito então, rápido. como é que funciona, Eric? Uma ideia de uma casa tradicional. Vamos usar a mesma metragem, faz de conta, certo. Tá bom? Uma casa tradicional, em média, de quantos metros quadrados? Chuta. Padrão unifamiliar, Vamos lá. né? Como a gente costuma dizer aí. 4 cômodos, padrão. Um casal, 2 filhos, talvez. O que, chefe? Um ano e 2 meses para entrega convencional? Mais ou menos. Passa Começando de um ano. ali do A terreno, convencional. vocês dizem. Isso. Aí vamos A para convencional. essa tecnologia, a casa inteligente. Com o estudo dessa viabilidade financeira, tudo, de 90 a 120 dias. Você consegue ter uma ideia, Luciano, Gente do céu, da redução do custo? E assim, às vezes o cliente, ele por não entender essa tecnologia, ele acha que está pagando mais. Mas e o processo de tempo na obra, Luciano? Isso gera um custo. Alguém que está investindo no seu sonho de ter o seu canto, a sua casa, ela dispõe de um valor em outro lugar. Se ela tem aquilo pronto, o sonho dela pronto, em um tempo mais reduzido, com certeza ela está economizando também. Mas sem falar dos fatores tecnológicos, né? Antipatológicos, né? É uma construção que não vai te dar problema de infiltração, umidade. É leve, né? Como o Castro falou, é leve. Segura. Ela é segura, É isso né? que eu ia perguntar. É segurança total, Segurança. seguindo as normas? Tudo. Ela atende todos os padrões de Que nem- normas de construção. Dentro das normas, eu consegui uma parceria com uma empresa, né? Essa empresa ela é canadense, né? Ela já está no mercado há mais de 40 anos. Eles montaram uma filial no Espírito Santo, né? Eles atendem toda a região do Brasil, né? E tem vários testes que comprovam a qualidade e a segurança, né? Inclusive até assim, tipo, uma informação que a gente recebeu sobre um tiro de fuzil, um exemplo assim, né? Entendeu? Porque o pessoal fala, isopor é uma coisa frágil e tal, né? E tem esse teste também feito, né? Eu tive a informação também de uma carreta com a carga pesada foi passada em cima desse produto, né? E o produto se manteve igual, né? Eu acho que é interessante vocês detalharem, que quando a gente fala um novo conceito de tecnologia, e aí fala da ideia do isopor, e a pessoa, óbvio que vem na mente o isopor tradicional, que todo mundo conhece. Não é uma casa que você monta lá o isopor, tem toda uma tecnologia, uma mistura de materiais, Tem. Ela tem um conceito de segurança, né? É feito um projeto, um cálculo estrutural também em cima disso, né? Ela economiza porque as fundações, como a casa é leve, ela não precisa ser uma fundação profunda, né? Robusta, né? Você economiza aço, né? Ela é prática, assim, né? O conceito eles dizem assim, o valor agregado, ela é mais cara um pouquinho do que uma casa de alvenaria. Na verdade, ela se torna até mais em conta, porque assim, dentro de uma casa de alvenaria, de 30% a 40% vai para o lixo, vai para caçamba, entendeu? Olha. O pessoal desperdiça muito material. Às vezes eles têm que terminar um complemento de uma parede e faz uma massa lá e usa um pouco. E isso, final de dia, toda obra, o pedreiro está colocando em algum lugar massa, procurando para colocar. Agora, vocês comentaram de ideia de segurança e resistência, e a gente vê o que está acontecendo aí, todo o Brasil, e chuva e ventania, e leva tudo, e derruba árvores, e leva teto, e leva parede, e tudo isso. Ela é resistente a esses tipos de intempéries? É assim, uma coisa que o pessoal desconhece muito é assim, quando você faz um projeto, né, um cálculo estrutural de uma casa, a primeira coisa é a análise do terreno.
quanto ele suporta. Porque, na verdade, o que segura uma casa é o solo. Não é ferro, cimento, nada. O que segura uma casa é o solo. Então você faz um primeiro estudo, que é o estudo do solo, né? Para ver quanto que comporta. Adequa a construção àquele terreno, né? E você fazendo o cálculo estrutural, tem fator de vento, que nem a gente, entre os colaboradores, né, a gente comenta, olha, essa parede aqui ela tem que ser feita desse jeito, por causa de um reforço, alguma coisa, tem um vento lateral, né? A maioria desconhece isso, eles não fazem ideia a força que é um vento. Exatamente. Inclusive, esse fim de semana houve um evento aqui em São Paulo e teve um prédio, né, que no andar de cima deu uma ventania forte, deslocou uma parede lá. Colapsou, e caiu, né? Desceu tudo. E caiu e até uma pessoa na rua faleceu, infelizmente, né? Meu Deus. É. E foi o que aconteceu. Eric, o que você complementa? Quando a gente fala sobre tecnologia, Luciano, da construção civil, né, assim, no geral, o público ainda entende muito pouco. Embora a internet ela é um campo aberto para conhecimento, acaba não sendo de fato, né, essa tecnologia da construção civil algo que vem aos olhos do consumidor final, né, o que é essa tecnologia, e tem essa desconfiança, né, sobre esse produto. Mas é como o Castro falou, e tem todo um estudo de cálculo estrutural, né, estudo dos ventos, a dinâmica também da velocidade do vento, sobre a construção. Então tudo isso é muito pensado. Embora a gente está falando de isopor, né, no popular, isopor, é só que ela é trabalhada de uma forma muito diferente, né, na construção civil. São placas de isopor que tem como o seu sanduíche principal é a argamassa. É o que estrutura, é o que dá firmeza e solidifica a construção. Além das colunas, né? Essas placas não evitam, né, a presença das colunas, das vigas, né? São fatores que contribuem muito para a estrutura, né? Para fortalecer toda essa construção. E como arquiteto, eu reforço, a gente precisa, né? Tá na hora de todo mundo já começar a pensar sobre isso, porque acaba gerando, Luciano, no geral, muito entulho, é muita sujeira, onera a obra, onera o cliente também, porque ele precisa tá dispondo de aditivos, porque a obra de repente demanda de alguma outra ou qualquer situação em que entra na construção e tá no projeto. Mas essa construção ela é muito mais fácil, ela é mais flexível e atende melhor à necessidade do cliente, com certeza. Podcast Executivo, seu canal de informação. Muito obrigado sempre pela companhia de vocês, ligadinho aí nas nossas edições. Hoje recebendo o senhor Luiz Castro, diretor da Castro Engetec, junto com o Eric Silva, arquiteto e também design de interiores. E você que está chegando agora, quer participar com a gente, tem alguma dúvida dentro desse mercado, da construção civil, das construções, as casas inteligentes? Estamos falando aqui, na verdade, de tecnologia de ponta. A Lilian Antunes está com a gente, participando aqui. Obrigado, Lilian. Ótima noite para você. Boa e ela noite. comenta aqui, ó, essas casas que são construídas com esse material é térmica para o nosso clima aqui no Brasil? Principalmente, com certeza. Onde você tem, em um mês, você tem 4 estações, Luciano. Você começa amanhã tendo um sol quente, aí à tarde você tem um sol muito mais quente, e às 3 da tarde isso se transforma, você tem uma sensação de inverno, e como o Castro falou, né, ela é um isolante térmico, além de acústico também, né, o isopor tem esse poder. Uma coisa muito importante assim também, esse tipo de construção nova, não só também da ICF e umas outras, né? A gente faz uma construção mista, com alvenaria, placas estruturais, steel frame, a gente mistura isso, né? A gente dá um novo conceito, né? E uma casa dessa, ela tem uma economia até de 80% de energia. Por quê? Porque você não precisa ligar um ar-condicionado, não precisa ligar um ventilador, né?
Na parte hidráulica hoje, que nem... Isso é interessante. Eu estou comentando, está tendo muita mudança climática. Hoje, num bairro, não chove nada. E próximo a 2 quilômetros, cai um excesso de chuva. E hoje a gente faz um estudo da parte hidráulica. A gente está aumentando a vazão dos canos, né? O pessoal não se preocupa com isso, eles vão na regra lá. Os tamanhos normais, padrões. O que acontece? Eu já tive muitos clientes que pegou e teve uma chuva forte que entrou assim dentro da casa, né? Uma construção que eu participei era uma construção até de um valor expressivo bem grande. Fizeram um corredor lá e a vazão do cano não comportou uma chuva de meia hora, entrou pelas paredes. Tem aqueles pisos falsos, né, onde o pessoal põe a cambagem de ar-condicionado, alguma coisa, e a água entrou e foi correndo pela obra dentro, entendeu? E era uma construtora bem expressiva. Nossa. Né? Quer dizer, são muitos detalhes que vocês devem pegar ao decorrer exatamente dessas obras, dessas construções. Agora, esse tipo de tecnologia que o senhor está trazendo aqui, a gente está compartilhando com os nossos internautas, ele veio da onde? Olha, é conceito de fora, né? É assim, o pessoal acha que uma casa pesada, alvenaria, ela é uma casa forte, não é? Eu digo assim, até com perdão da palavra, uma casa meia burra. Por quê? Se cai, te mata, né? Então, como em outros países, tipo Japão, Estados Unidos, Europa, né? Lá tem problema climático, de inverno rigoroso, frio, tudo. Então as casas lá são mais inteligentes, que nem na Inglaterra. Uma janela lá, ela tem um vidro duplo, entendeu? Porque o ar que fica entre aqueles dois vidros, ele se torna um isolante do frio que está do lado de fora. O próprio ar, ele vira um isolante térmico, né? Então é coisas assim que o pessoal desconhece, né? Isso, a casa inteligente, ela tem isso de natural dela. Ela se adapta ao ambiente, à região que ela está. Então, se está muito quente, ela não vai deixar que adentre lá todo esse calor, ou aquele mormaço, não. Então, e se tiver muito frio, a mesma coisa. Então ela se adapta. Ela equilibra muito bem. Eu tive um rapaz que trabalhava comigo numa empresa, ele morava em Nova York, né? E um dia comentando com ele sobre inverno rigoroso, alguma coisa, ele falou, não, lá é tranquilo. Eu dentro da minha casa, eu tô de bermuda, descalço e de camiseta. E lá fora caindo neve, né? Aí foi aonde eu comecei a buscar essas tendências, fazer essas pesquisas, né? Porque é uma coisa climática, que nem hoje aqui no Brasil. Eu visitei um parente meu no interior, lá é 40 graus, né? À noite ninguém conseguia dormir dentro da casa. Devia estar próximo de 50 graus. Meu Deus, e todo o calor. É uma parede de alvenaria. Ela absorve durante o dia o calor, quando ela está começando a esfriar, já amanhece um novo dia e começa tudo de novo. Está sempre quente. Mesmo processo. É um micro-ondas, Luciano, é o que o Castro falou, né? Ele é um micro-ondas no verão. E no frio, uma geladeira. Aí inverte. Exatamente. Fica muito frio. Que nem você imagina, durante um ano todo, você morar dentro de uma casa que ela é climatizada, prática, e você está à vontade. Traz conforto, né? Vamos destacar aqui, só para as pessoas terem uma ideia mais clara, se a gente pudesse trazer os principais benefícios, o que vocês destacariam? Olha, nada como você, depois de um dia de trabalho, chegar na sua casa e ter uma casa assim, confortável. Pode ser simples, né? O conceito não é só assim um poder aquisitivo também grande, mas uma casa simples também, mas que te traga conforto, né? Assim, você está dentro da sua casa e nada te atrapalha, interfere, né? Incomoda. Eric. Na arquitetura é basicamente isso. A gente tem uma disciplina que se chama conforto ambiental, Luciano. O que é conforto ambiental? Se você perguntar para um leigo, ele vai achar que está falando de meio ambiente.
É o teu meio, é onde você chega em casa depois de um dia de trabalho, você pegou trânsito, tá muito calor e às vezes você não tem um ar-condicionado em casa. Mas você teve uma empresa como a Engetec, com um bom engenheiro como o Castro, e modéstia à parte, um arquiteto que concordou com essa ideia, né? Falou, vamos construir para esse cliente, vamos fazer com que ele acredite, né? nessa tecnologia. E ele vai chegar em casa, ele vai se sentir bem, ele vai estar confortável. E ele vai ver que, de repente, assim, o vizinho do lado, às vezes ele quis economizar, porque ele acha, pô, eu não vou contratar um serviço de engenharia. É muito caro. O que é muito caro? Dormir mal, o mau conforto ambiental, é caro, Luciano. Quando você precisa dormir bem numa casa confortável, de saúde, né? Também, né? Exatamente. Começa a trazer problema sério também na saúde humana. Então, conforto ambiental é você entender a construção como uma questão de saúde pública também. Infelizmente, isso não entra no pacote geral, né, da população. Mas é como no inverno. Eu sou de uma época em que o inverno foi muito rigoroso. A gente lembra que a gente ia para a escola, a gente era pequeno, tinha que dormir já com o uniforme da escola por baixo do pijama, porque de manhã era muito gelado. Se a gente tivesse uma casa dessa na época que não tinha condições, certamente ia ter um conforto térmico, porque ela atende essa necessidade também. E eu diria com toda a palavra, todas as palavras, acreditem na ideia, é o futuro da construção, isso vai caminhar forte e a tendência é essa, Luciano. Eu ia te perguntar justamente isso, você como um arquiteto, um profissional da área, quando você conheceu essa tecnologia, esse conceito, na verdade, o que te causou como impacto? Eu fiquei encantado. Porque, assim como o Castro falou agora há pouco, né, a gente entende desde das mastabas, né, das construções primitivas, né, como era feita, assim como o índio também faz as suas habitações, né, e você viu que a construção ela evoluiu até certo ponto. Ela parou na alvenaria convencional. É tudo que fala, né? Alvenaria convencional, muito convencional, qualquer pessoa faz. Agora, quando você fala de tecnologia, e não é só pegar as placas de isopor, aí tem que tomar cuidado, o pessoal não sai construindo com placa de isopor, vou comprar e vou construir. Não é bem assim. A engenharia, ela trabalha com estudo, ela tem todo um trabalho em cima disso. Quando a gente senta para se debruçar sobre um novo projeto, a gente pensa muito na segurança da pessoa. A gente está construindo para vidas. Então é muito importante. Mas quando eu recebi isso, eu fui, e foi o Castro, na verdade, que nos trouxe essa informação. Já encantado. Exatamente. Aí eu vi e falei, eu gostei, abraço. Agora vamos construir em cima disso. Você imagina, assim, eu moro na região do ABC, né? Antigamente lá era uma região no inverno bem gelada. Eu conheci muitas pessoas que têm problema assim, de alergia, rinite, essas coisas, né? E hoje a gente está trabalhando com vários clientes que estão contratando a gente que tem infiltração. Você não imagina como as casas antigas têm infiltração. O cimento, os poros dele é da largura mais ou menos de um fio de cabelo e passa água ali. É o suficiente. Passa água, atrás de alguns guarda-roupas, a pessoa às vezes puxa o guarda-roupa de um lado para o outro, tá cheio de bolor, mancha móveis, né? Tem crianças com bronquite, essas coisas, né? E assim, é um fator de saúde também, né? Também tem. Então, a gente quando desenvolve um produto novo assim, a gente fala uma construção mista, a gente procura passar todas essas informações para os clientes, que nem a gente está recebendo de umas empresas novas, né? Uma tecnologia agora também de uma tinta, que ela é emborrachada. Essa tinta, ela, que nem no calor, a parede dilata, né? Ela dilata e no frio ela contrai. Com o tempo ela trinca e entra água, né? Qualquer chuvinha, alguma coisa que muda o clima, entra água, né? Então hoje existe umas tintas que elas são emborrachadas.
elas funcionam como um plástico assim. Uma roupa, né? No calor ela estica e na contração também ela volta. Ela é flexível. Ela é flexível. Então não racharia, né? Não, então tem tintas novas hoje. Cada tipo de teto que vai se pintar tem tinta à base de água, de solvente, entendeu? É interessante que quase todas as áreas vão acompanhando essa tecnologia. Vão. A gente hoje está recebendo muito material novo no mercado, né? E eu me debruço, que nem um exemplo. Essa semana um cliente me pediu umas placas novas, que você fala assim, a base de cola, né? Uma casa de cola, né? É uma placa, né? Ela lembra um mármore. Em um dia você completa, faz um banheiro, fica espelhado, bonito. Inclusive vou fazer na minha casa, né? Numa reforma no banheiro. Já está mudando tudo. Tudo. E outra coisa, assim, é uma coisa prática. Se daqui um ano e meio você resolve trocar, você troca. Muda o conceito da casa, sabe? E que nem uma outra coisa assim também. Um profissional, quando ele não tem conhecimento do material que ele usa, geralmente ele contrata um profissional lá, eu faço hidráulica, eu faço pintura, eu faço isso, eu faço aquilo. Não, a gente lá, cada qual na sua especialidade, né? E faz uma grande diferença. Faz uma diferença. Quando você faz uma reforma, alguma outra coisa assim, no mínimo tem que dar uns de 2 a 5 anos. Né? Agora, gente, levantar uma casa dessa, né? Em média, quanto tempo você falou? 90? 90 dias. 90 dias. A convencional. No caso, as paredes dela, tudo assim, a ponto do telhado, né? Você, no máximo 15 dias, você já deixa ela pronta. Que nem um fator também no caso, para investidores, né? O investidor, hoje, tem muitas pessoas que são investidores, né? Que nem eu estou lidando com 2 investidores. O investidor, ele quer uma coisa rápida já para fazer locação, ter retorno financeiro. Então, é super prático, né? Já tem aí uma opção rentável para os investidores. É uma ideia que você pode conhecer melhor. Eu acho que isso é super interessante. Podcast Executivo, seu canal de informação. Obrigado sempre pela companhia de vocês aí do outro lado da telinha, mas sempre todos nós muito juntinhos, levando a informação, absorvendo a informação, a prestação de serviço, que é importante, trazendo temas muito relevantes e que às vezes muita gente desconhece, e vai aprendendo aqui todo mundo junto do que tem aí de mais moderno em relação às casas inteligentes. A Priscila Souza, ela está participando com a gente. Obrigado pela sua participação, Priscila. Ela traz até um comentário muito pertinente. Essas casas de isopor, por exemplo, ela tem uma manutenção a longo prazo? É necessário? Como que funciona nesse caso? Olha, a manutenção dela é pouca. Por quê? É uma casa que não tem patologia. Geralmente as casas hoje, quando você faz, devido a uma pintura que você usa, alguma outra coisa, 1 ano você já tem que fazer uma reforma, reparar uma reforma, né? E nesse caso já não acontece. Estourou um cano na parede. É uma coisa simples. Você vai lá no local onde está aquele problema, você conserta ali mesmo e é fácil a execução. Mas isso daí também tem que deixar nas mãos de quem conhece esse tipo de conceito. Não pode ser qualquer pedreiro, por exemplo. Tem isso também? Tem. E uma coisa boa assim dentro de uma obra, como ela nasce assim, é você fazer um memorial descritivo, né? Tipo assim, você nesse memorial descritivo, você descreve onde está as prumadas do cano, onde está passando a parte elétrica, tudo. É um mapa da casa, né? Que nem eu peguei uma vez um apartamento novo de uma cliente, que ela estava colocando alguns revestimentos e alguma coisa, né? E ela me pediu para colocar uma divisória num local. E a gente pegou o memorial descritivo, e nesse memorial descritivo mostrava que o cano estava passando a certa altura. Então a gente preparou o material, foi necessário fazer um furo na parede, né, para colocar uma trava assim, e
lá embaixo onde a gente passou tinha um cano Olha. que estava fora do lugar, entendeu? Então é muito importante o memorial descritivo. E acontece esses imprevistos também, né? Acontece, é o que mais acontece. Então, nesses casos também hoje, a tecnologia, as empresas, eles estão muito avançados, sabe? Eles estão com produtos assim fáceis para você fazer esse reparo também. Às vezes a pessoa está com um cano estourado na parede ou um esgoto, alguma coisa. A tecnologia está muito avançada também. Você usando o produto certo, né? Você não tem esse problema. E o profissional certo também, né? É. Para não ter dor de cabeça. Não adianta você ter um produto bom, um profissional não ser tão bom, ou vice-versa. Não adianta. Agora, o que eu queria era entender, conhecer um pouquinho mais de pertinho hoje em relação aos serviços que a Castro Engetec oferece hoje no mercado. Então, hoje o que a Castro pode oferecer para os futuros clientes que estão acompanhando a gente? Olha, no caso assim, eu tenho uma interação com o cliente, né? Porque o que eu faço eu gosto, né? Eu faço como se fosse para mim, né? Então, eu tenho intenção de servir o cliente da melhor maneira possível. Às vezes, tem cliente que eles comentam, eu queria fazer esse serviço, mas está dentro do meu orçamento alguma coisa. Se a gente até consegue enxugar alguma despesa e tal, eu até me prontifico a fazer. Aí o cliente pega e fala, nossa, mas você vai fazer isso? Eu consegui fazer um encaixe aqui no orçamento, eu vou fazer para você. Porque a gente pretende assim sempre fazer o melhor, né? Beto Sampaio está com a gente, está acompanhando tudo de pertinho, cada informação, achou muito interessante. E ele diz aqui, excelentes informações, já quer o contato, já quer saber como é que funciona a descrição aí do nosso canal, Podcast Executivo, você consegue pegar através da Castro Engetec aí os detalhes, tá bom? E aí você vai entender melhor, já que eles estão explicando aqui detalhe por detalhe. Obrigado, exatamente. Obrigado, Beto, pela sua participação. Bom, serviços em detalhes, eu queria entender um pouquinho aí do passo a passo. Na parte de engenharia, hoje o que a Castro traz como diferenciais? No caso assim, a gente tem uma equipe bem dinâmica, né? O conceito melhor que tem assim é segurança, né? Então eu tenho profissionais bem capacitados, que no caso na área de cálculo, né? Que é o importante numa obra, né? Cálculo, material a ser usado, né? A gente faz pesquisa, faz laboratório, faz teste, né? Trabalha com empresas de nome, né? Todas assim, desde fornecer cimento, concreto usinado, né? Que nem eu tenho uma empresa aí que eles me fizeram um serviço em uma oficina. Se você visse como estava essa oficina, você não acredita. Ela tinha atrás do vizinho, tinha um poço que a água subia, minava tudo pelo chão. A gente conseguiu fazer uma drenagem, o pessoal nem sabia o que era isso. A gente fez uma drenagem, levou até a rua, essa água sobe, passa, não afeta o solo, nem o chão da firma lá do rapaz, né? E essa empresa fez um serviço muito bom, com profissionais excelentes. Parceirão, né? Custo, viabilidade financeira, a parte de gerenciamento de obras, vocês acompanham tudo de pertinho? Tudo. Eu tenho uma equipe técnica, né? Eu tenho um rapaz que ele cuida do marketing, né? Muito capacitado, né? Eu tenho também eu falo assim, uma moça, né? Que trabalha lá no setor de atendimento aos clientes. Ela atende bem o pessoal, sempre passa um feedback pra gente, a necessidade do cliente. Às vezes eu visito, vejo a área, estudo, né? Eu dou, assim, uma prestação de serviço, né? Legal. Arquitetura, a gente fala hoje de arquitetura, a gente também fala de arquitetura moderna. Eu vou complementar uma coisa, assim, que quando eu conheci o Eric, né? Eu atendi um cliente próximo ao aeroporto, né? E ele estava precisando de um serviço. E eu vi a capacidade dele e tudo, né? Foi onde eu conheci o Eric. Falei pro Eric, eu tô com um cliente aqui, ele tá com um conceito antigo, eu queria que você fizesse um projeto para mim, né? E se o cliente não fechar, eu compro o seu projeto e deixo no site. Foi o primeiro contato que eu tive com o Eric, né? Verdade. Eu
quando eu fiz e passei pro cliente, o cliente ficou de boca Comprou aberta. Na hora. Ficou encantado. E aí a gente começou já a trocar mais figurinha, peguei um outro cliente também do Arujá, né? Que ele teve um problema lá, que ele estava construindo uma casa e teve um fator de risco lá que deram um vacilo, uma chuva, não trabalharam direito, a casa do vizinho quase caiu. Meu Deus. E aí ele conheceu o nosso serviço, né? E a gente, assim, vai prestando serviço. Quando o trabalho é muito bem feito, o cliente normalmente acaba se tornando um amigo. Exatamente. Né? Pela seriedade, a transparência do trabalho, o serviço bem feito, a responsabilidade. E eu faço um aconselhamento para o cliente também, né? Sobre informações. Que nem eu tiro um exemplo assim, né? Todo mundo um dia está passando num lugar e compra uma carteira, né? Aí a pessoa olha aquela carteira bonitinha e tal, aí ele pega e compra aquela carteira. Aí eu passo isso aí pro cliente. Aí ele põe um cartão, põe umas moedinhas e tal. A hora que ele vai precisar pegar alguma coisa da carteira, ele enfia o dedo no saio, ele vira, chacoalha a carteira para tirar as coisas, né? Eu passo esse conceito pro cliente. É porque quem fez ali só vendeu o visual. Ele não vendeu a praticidade. Só a beleza. A funcionalidade. Nada. Então eu busco essa parte em tudo. Tem que ser funcional. Tem que ser funcional. Eu procuro isso. Arquitetura moderna, o que temos aí quando a gente fala de arquitetura moderna hoje? Tem muita coisa, Luciano, tem muita coisa no mercado, né? É muito aberto, né? E a internet ela acaba mostrando isso aí para o público, né? É só ter que tomar cuidado. Uma vez eu falei para um cliente, né? Ele nos trouxe um conceito de um projeto, uma arquitetura moderna, só que ele tinha pouco espaço. Eu quero isso. Eu falei, legal, a ideia é legal, mas eu quero. Eu falei, mas não dá, não dá. Eu falei para ele, quando você vê um desfile de moda, aquelas plumas, aqueles saltos altos, aquela roupa que deslumbra, você usaria? Não. Eu falei, na construção é a mesma coisa. Quer dizer, ali o que a revista moda o que a revista mostra como moda de arquitetura é conceito. A gente sai como arquiteto e como designer de interiores, a gente sai buscando aquilo que há de melhor pro teu perfil. Senão fica um carro alegórico. Tem uma outra parte também muito importante numa obra, é a documentação. Isso pesa a documentação, quando você pega um projeto, dá entrada na prefeitura, né? Inclusive eu tenho um outro arquiteto que trabalha comigo, o Rodrigo, né? Ele, nessa parte, ele é especialista. Documentista. Assim, atende todas as áreas. São detalhes que se você não tem um profissional que conhece, você vai ter dor de cabeça, né? E tem que seguir todos os certificados, as normas, as NRs. Então, quer dizer, tem que estar tudo certinho, registrado. As normas é muito importante, né? Eu vou falar até uma coisa que aconteceu. Eu abandonei uma obra, né? Abandonei assim, no bom sentido, né? A gente fez um projeto estrutural para uma família. Esse rapaz tinha 2 filhas, tudo, né? E eu virava a esquina, ele ia lá e não obedecia a norma. Ele ficava preocupado com beleza estética. Ele estava fazendo um quarto para filhas, né? E a gente teve que fazer uma viga, né, de sustentação metálica por segurança, tudo, né? E passei todas as informações. Ele, preocupado com o valor e beleza, foi lá e fez tudo ao contrário. Aí eu falei para ele, olha, não posso continuar na obra se você não obedecer as normas técnicas, né? Ah, mas isso aqui não cai não sei o quê. Entendeu? Aí eu vi que não tinha jeito. Não tinha jeito, eu tive que suprimir o contrato. Tirou o time de campo. Porque é uma coisa... é uma responsabilidade, muito, né? Que nem um engenheiro, quando ele faz um projeto para um cliente, ele é responsável, praticamente. Ele assina, né? A gente assina. É isso. Né? Pode ser, não é assim não. Lilian Antunes está aqui também, traz outra questão. Eu tenho um terreno para construir uma casa. Vocês fazem a planta e serviços perante a prefeitura? Tudo. Exatamente. Executa tudo. Projeto. Uma coisa também que a gente estuda é a posição do sol, né?
que é muito importante, a gente chama de face norte, né? O pessoal não vê isso, né? Às vezes você constrói uma casa que não pega sol, a parte do quarto tem que pegar o sol da manhã, que é muito importante para a saúde, né? Que nem eu aconselhei um cliente esses dias que estava fechando negócio com um apartamento. Falei, ó, vê se você não pega um apartamento que pega o sol da tarde. Porque o sol da tarde ele é mais comprido, ele esquenta o ambiente, gasta mais ar-condicionado, energia, tudo, né? Olha os detalhes, e né? a parte de iluminação também, né? Hoje a gente está buscando muito essa parte também, fazer uma casa arejada e com parte de iluminação bem ampla, né? Também é importante. É importante. Priscila Souza trouxe uma questão também, se ela pode reformar a casa dela com esse conceito inteligente. Pode. Tem como mudar? Pode. Como é que você faz isso? A gente consegue fazer tudo isso. Faz uma roupagem nova na casa, né? A pessoa se admira. Estamos fazendo, né? Em São Caetano do Sul. Está sendo feita uma construção exatamente assim. Desafio? Muito, muito grande. Muito desafio. Muito desafio. Você imagina assim, você pegar uma casa antiga, né? Conceito antigo, aí a gente pega e prepara isso. Que nem eu estou fazendo uma kitnet para um investidor, e a gente está trabalhando no banheiro dele, eu percebi que o fluxo de água, a vazão não comportava. Aí a gente tem que fazer um estudo, fazer uma ligação direto para que quando a água da rua acabe, ele use a da caixa, mas se deixar só a da caixa, ela é insuficiente. Não dá, né? Vai chegar uma hora que vai entendeu? acabar. Então a gente até deu uma travadinha nisso na obra por causa disso. E você imagina, né? Uma parede antiga quebrar tudo. É uma coisa assim, né? Complicada. Projetos é um ponto forte hoje da Castro Engetec? Também. Sim. Também. Projeto. A gente consegue atender nesse conceito novo de construção mista, né? Até construções com 4 andares, né? No terreno também. Uma informação também, pessoas que são investidoras, né? A gente faz um projeto assim e a pessoa consegue um imóvel que nem hoje tá no mercado assim, uns imóveis de metragem menor, né? E um exemplo assim, que eu passo para um cliente investidor, às vezes ele constrói uma casa aí de 180, 200 metros quadrados, ele está alocando para uma família, né? Aí devido ao mercado, dificuldade financeira, tudo, ele está só com o cliente, que alocou aquela casa. Hoje você pode fazer um dimensionamento, dependendo da região, a prefeitura, você fazer um conceito de vários imóveis, todo desmembrados, separados, sem ter problema de vizinho, né? E uma coisa de água, tem que dividir, tudo. Tá tudo junto e não tá, tem nada disso. Não, a pessoa pega, ela tem, vamos dizer lá, ela tem 10 imóveis locados. Um cliente saiu, ela não sente o orçamento, né? É mais fácil para alocar tudo, né? Hoje a Castro Engetec, ela vem fazendo um trabalho que vem atendendo a necessidade de muitos empreendedores aí, né? De gente que são investidores. Então vocês conseguem flexibilizar algo de uma maneira rápida, onde ele tem já esse giro de capital muito rápido. Que nem eu tive um contato a semana passada, é um brasileiro, né? Ele mora nos Estados Unidos e ele está se preparando para voltar para o Brasil. Aí ele mandou fazer um estudo de viabilidade financeira, procurar um terreno, um local, tudo, né? Inclusive ele me falou um lugar lá que, por segurança, o lugar não é bem assim, né, aprazível. E eu já passei para ele uma ideia de um outro local, né, a cidade. Como eu trabalhei no ramo comercial também com vendas, né, eu tenho facilidade para ver essa parte de documentação, localização, tudo, né. Aí você faz um estudo do perfil do cliente, né, e tenta fazer o melhor possível. Para vocês, quando a gente fala da Castro Engetec, 2024 praticamente aí, quais são as perspectivas aí? Tem novidade chegando? Eu tenho assim uma intenção, né, de coisas que eu já vi, dar uma migrada para o interior de São Paulo, né? Hoje muitas pessoas com home office e outras coisas estão voltadas a morar no interior, né?
condomínios lá, uma vida mais fácil, tudo, né? Então eu tô com intenção, já venho fazendo algum estudo, né? De montar uma empreiteira naquela região, atender os condomínios, né? Ali na região de Bauru, ali Sorocaba, a parte aqui perto de Campinas também, né? E eu tô já vendo um estudo novo de conseguir um terreno grande. Você monta uma casa no terreno, leva ela no caminhão, chega lá e monta na casa do cliente, no terreno do cliente. Praticamente a casa do cliente já vai quase que prontinha em cima do caminhão. Prontinha. E com, assim, bem segura. Existe uma empresa, nessa parte o pessoal no Paraná, Santa Catarina, eles estão até mais avançados, né? Que nem teve uma empresa, eu não lembro o nome dela agora, ela fechou um contrato com a Ambev em Agudos, né? E eles fizeram lá um setor de obras e praticamente montaram a firma toda lá. E foi tudo no caminhão. Quer dizer, a empresa acabou indo para lá. Não, sim, a empresa é em Santa Catarina. Esse corporativo também? Também. A empresa é em Santa Catarina. Eles montaram o escritório, coisas da empresa lá em Santa Catarina e levaram para instalar em Agudos, entendeu? Serviço assim bem prático, né? E não perde nada? Nada. Esse conceito chama engenharia modular. É criado por módulos, né? Não perde eficiência. É que nem essas empreiteiras, incorporadoras novas, esses apartamentos que saem hoje, você pode ver. A pessoa quiser tirar uma parede, uma sala, tem esse conceito, né? De amplitude, né? Espaço aberto, né? Que o pessoal gosta muito, né? O que não trouxemos aqui nessa nossa entrevista, alguma informação, alguma observação que a gente destacou, que vocês não querem deixar de fora, que é importante compartilhar, sintam-se à vontade. É mais ou menos assim. Às vezes a pessoa vai fazer uma casa, a primeira coisa que eles ficam preocupados é assim, com o orçamento, né? Sem dúvida. Então a gente dá uma assessoria total nessa parte, faz um estudo, né, de viabilidade financeira, mostra para o cliente que ele é capaz de fazer. A gente tem métodos de fazer uma economia, para que... Sem perder qualidade, segurança... Não, de maneira alguma. O importante é isso. E a gente proporciona uma casa futura. Que é um sonho para muita gente que ainda não conseguiu realizar, né? E muitos que estão... E também não só casas assim de qualidade, uma classe A, também outras classes, né, sociais. Você consegue fazer uma casa simples também, com conforto, né? Com conforto, tecnologia, valor agregado bom, supre essa necessidade também, né? Não só classe A. Eric, se você pudesse deixar aqui uma mensagem, à vontade. Ok. Acreditem no futuro, na tecnologia da construção civil, tá? Acreditem na Castro Engetec, possui uma equipe muito, mas muito boa, né? É grupo de engenheiros e arquitetos. Algumas construtoras trabalham apenas com um profissional para reduzir o custo, não. A Engetec ela é um grupo completo. Tem todo o seu valor moral agregado nisso, o intelectual e o tecnológico. Acredite em nós. A construção e o futuro está no nosso conhecimento. Eu ia fazer uma ressalva também, né, para não deixar de fora, né? Eu tenho um engenheiro que trabalha comigo, calculista, ele chama Paulo, né? Muito profissional. Um abraço, Paulo. Muito profissional mesmo. Para não ficar chateado depois, né? Você falou do outro, não falou do Paulo, depois não fica chateado. É verdade. Quero agradecer, em nome do canal Podcast Executivo, a participação do senhor Luiz Castro, diretor da Castro Engetec, engenharia, arquitetura, construção, casas inteligentes. Vocês podem contar com a Castro Engetec, que foi a informação que eles trouxeram como serviços diferenciados. Quero parabenizá-los. Quero parabenizar também o Eric Silva, arquiteto, designer de interiores, participando com a gente, trazendo um pouco também da experiência dele, compartilhando com os nossos internautas, falando um pouco mais, conhecendo
um pouco mais sobre esse trabalho de vocês, sobre a casa inteligente, sobre esse novo conceito que vem falando da casa que é feita com isopor. O pessoal fala que não é possível, né? Mas são vários detalhes, são tecnologias, são conceitos diferenciados que vêm de fora e que vêm fazendo uma grande diferença. Vale entender melhor sobre essas tecnologias e colocar, acreditando que é possível sim realizar um sonho. Vai sentar, conversar, vamos ver o que a gente pode, o que não pode. Nada é fácil, isso é fato. Mas nunca desistam dos seus sonhos, principalmente quando a gente fala da casa, do imóvel, da casa própria, né? E verdade. Vocês estão aí auxiliando muita gente, já auxiliaram muita gente aí nesse sonho? Muito. Até gratuitamente, né, chefe? Como é que é? Gratuitamente? Sabe quando trabalho social vocês fizeram? Também. Sabe quando você tem uma pessoa que você sabe que assim que ela já não tem mais de onde tirar recursos, porque teve muito problema com a obra, muito custo, muitos aditivos. E às vezes a gente chega, dá uma assessoria, né, fala assim, vamos aqui e tal, vamos fazer um estudo sobre isso e trazer uma solução mais segura, melhor e garantida para você. A gente já fez isso. Uma coisa assim que acontece muito numa obra é na parte do orçamento. Às vezes o profissional, a pessoa, né, a gente até entende, a casa é um sonho, né? A pessoa pega e contrata um profissional e o valor está muito baixo. Então, ele não é um profissional eficaz, né? Alguma coisa tem. Alguma coisa tá. E geralmente eles começam a trabalhar e no meio da obra eles abandonam a obra. E quantos já passaram por isso? Por isso que é importante se eles atentar. Têm muitos clientes, tem inclusive uma obra que eu estou atuando agora. Esse cliente ele teve um problema na casa dele. A esposa dele falou, não, vamos suprimir a obra e tal. O que eu fiz? Peguei minha equipe, levei lá no local onde ele trabalha e comecei a fazer. Aí ele falou, mas não sei se eu vou fazer ou não, né? Porque minha mulher ficou com medo, tivemos muito problema. Eu falei, traumatizado. Aí eu passei para os meus colaboradores e falei, a gente vai ter que fazer esse estudo, isso aqui, e a gente pega e faz. Se ele falar amanhã para nós que não vai querer continuar a obra, sem problema nenhum, fica como prestação de serviço, né? E o que aconteceu, né? Ele viu que era assim diferente e estamos lá, estamos finalizando a obra dele. E está feliz. Está feliz. Família feliz. E tem mais dois engatilhados para continuar depois. Legal. Parabéns pelo trabalho de vocês, em nome do canal. Obrigado. Leve um grande abraço aí para toda a família Castro em GTEC e continuem realizando sonhos, continuem de olho na tecnologia, no que tem aí de mais moderno nesse mercado para a gente também compartilhar com os nossos internautas. Muitas pessoas não sabem dessas tecnologias, esses novos conceitos que vão chegando. Aqui a gente consegue compartilhar para todos eles também. Tá ok. Sucesso para vocês. Muito obrigado. Para todos nós. Muito obrigado. Gente, muito obrigado pelo carinho sempre, pela participação, pela audiência, sempre ligadinhos aí nas nossas edições, buscando a informação, compartilhando, trazendo também as suas dúvidas, interagindo. Muito obrigado estar sempre com vocês aí, juntinhos com a gente nas nossas edições. O Podcast Executivo também deseja a todos vocês uma ótima noite. Mais uma vez, meu muito obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.